Oi, oi, oi! Olá, gente! Boa tarde, Brasil! Boa noite, Suíça! Estamos hoje extraordinariamente à noite na Suíça. É a primeira vez que o café com a psicóloga acontece na noite, não de manhã. Então, aqui não é um café, é um chazinho, né? Já tá muito tarde para o café. Mas estamos aqui para mais um live Café com a Psicóloga. Hoje, um dia super especial, Dia Internacional da Mulher, esse dia dedicado para simplesmente a gente poder se deleitar mais por essa nossa condição que uns gostam de colocar como frágeis, como tão vulneráveis, mas ao mesmo tempo, na verdade, nós somos lutadoras, vencedoras e fazemos esse mundo, né, tão bonito. Onde tem mulher tem mágica, né? Onde tem mulher tem coisa boa acontecendo. E estamos aqui, duas mulheres hoje, no Dia Internacional da Mulher, trazendo para vocês a Lara Bertelli, que é uma pessoa super querida, super especial. Eu primeiro quis falar com a Lara por causa do livro que ela escreveu, Bilíngua, que eu achei super interessante para nós, mães expatriadas. E a Lara topou, tá vindo aqui conversar com a gente. E ela vai falar não do livro dela, também do livro dela, mas hoje ela vai falar de relacionamento intercultural, como vencer as barreiras. A Lara, que é professora de inglês, ela já chegou aqui. Vou chamar a Lara para entrar aqui. Vamos ver se dá certo, se a Lara entra. Então, a Lara é professora de inglês. Tá aí ela! Oi, Lara, tudo bom? Olá, tudo. Que bom ter você aqui no Café com a Psicóloga. Você tem um cafezinho aí ou um chá? Cappuccino. Que delícia! Ainda tá de tarde, né? Eu já tô de noite, tô com um chazinho. Para você já é um chá já. É verdade. Já passou a hora do café. Mas não do Já. Café com a Psicóloga. Vamos conversar hoje. Tô super animada com a nossa conversa. Uma honra para mim. Eu que agradeço você ter topado estar aqui. Eu estava falando inicialmente que eu primeiro quis entrar em contato com você para fazer essa live a respeito do teu livro, né? Que eu achei super interessante. Sim, Queria até falar antes do Natal, que era para as mães poderem dar de Natal para os filhos, mas a gente vai ter outras oportunidades, né, de promover, e hoje com você vai certeza. falar também dele um pouco, tá bom? Com certeza. Mas nosso tema mesmo é vencer as barreiras do relacionamento intercultural, que a gente sabe que com todo relacionamento tem suas barreiras, mas o intercultural, o cross-cultural, aquele onde se une duas culturas diferentes, é, é, é bem mais desafiador, né? E a Lara veio aqui conversar com a gente sobre isso. Então, Lara, fala um pouco de ti. Fala um pouco da tua Ok. história, que é tão bonita também. Obrigada. Eu sou, como a Odaleia disse, eu sou professora de inglês, estou me aventurando agora pelas trilhas da autoria, né? Escrevi o meu primeiro livro, tenho mais um livro prontinho, esperando só para ser lançado. Eu trabalho há mais de 34 anos como professora. Comecei, na verdade, muito antes como professora de música, mas não fiquei nessa área. Acabei indo para minha paixão, que era aprender o inglês desde criança. Eu sou formada em letras, direito e pedagogia. Eu tenho certificação internacional, na área de ensino de inglês como segunda língua, como língua estrangeira. Eu fiz essa certificação na Califórnia em 2019. Eu já trabalhei como professora em todos os segmentos, da pré-escola ao nível superior, como professora substituta. Já fui coordenadora de professores de inglês, vice-diretora de escola, diretora de escola substituta. Aqui no estado de São Paulo, a gente pode ter essas experiências, né, na nossa carreira como professor. E estou aqui, agradeço mais uma vez essa oportunidade que a Odeleia me proporcionou. Estou muito feliz de estar aqui tomando o nosso café com a psicóloga. Nossa, que currículo, que quanta experiência e quanto
quantas vitórias, né? Pedagoga, direito e letras, não é isso? Tudo isso? Sim, sim, Nossa, demais. tudo isso. E eu queria que antes da gente entrar na questão do relacionamento intercultural e da questão da língua, né, nesses Uhum, uhum. relacionamentos, me conta um pouco mais da tua trajetória como professora, especialmente uma parte que eu acho bem bonita, que é como tu despertou para o inglês, né, para aprender uma outra língua, que foi super bonito. E fala também um pouco do teu livro, tá? Para a gente começar. Certo. É exatamente isso, né? A gente não, às vezes não observa o que ocorre com as crianças dentro da cabeça das crianças, não é? E eu tive o contato com o inglês muito jovem na pré-escola. Nós tínhamos a aula de inglês e era uma escola pública e nós tínhamos isso. E por conta desse despertar, e isso é cientificamente comprovado, que as crianças que são estimuladas a aprender um outro idioma, claro que a minha expertise é o inglês, mas quando eu falo aprender um outro idioma é o que interessa, as crianças crescem com aquilo na cabeça. E eu me lembro que a maioria dos meus colegas de pré-escola hoje são pessoas bilíngues. Então, isso realmente teve um peso muito grande, não é? O que acontece é, assim, eu acabei enveredando pelas letras, porque morando aqui no interior, né, do Brasil e uma universidade federal na cidade, você fala, é o que tem, e entre fazer a biologia, que é uma grande paixão, e o inglês, que já era aquela coisa de criança, porque o que aconteceu quando eu era criança? Depois dessa experiência da pré-escola, meu pai fez amizade com um americano que morava aqui, um pastor. E o Robert frequentava a nossa casa e eu ficava fascinada de ver aquela família conversando com os filhos em inglês, porque eles os corrigiam em inglês, eles conversavam com a gente em português. E eu era simplesmente fascinada por aquilo. E o Robert presenteou meu pai com uma assinatura da National Geographic, aquela revista que tem fotos maravilhosas. E adivinha, né? Eu era a pessoa que ficava lá todo mês, quando o correio chegava com aquele pacote, eu já sabia o que tinha dentro, e eu abria e eu tomava conta da revista. E eu não sabia inglês direito, eu sabia pouquíssimas palavras, meu vocabulário era aquele inglês de escola. Mas eu me esforçava para tentar ler os textos, porque eu falava para mim mesma que um dia eu falaria inglês. E tudo tem o seu tempo, né, Odaleia? Então, eu tive que esperar terminar o curso de piano, 11 anos, para poder finalmente me matricular numa escola de idiomas e finalmente fazer o que eu realmente queria fazer. Porque meu pai tinha me matriculado na música, então eu tinha que terminar aquilo primeiro. Aquelas coisas, né? Então, aí acabou que eu me enveredei por esse caminho de ensinar inglês e sempre paralelo à escola pública, escolas de idiomas, sempre trabalhei com escolas de idiomas e fui melhorando, né? Tudo aquilo que eu aprendi como autodidatas, quando você aprende sozinha, às vezes você desvia um pouco da pronúncia de certas palavras e tal. Na verdade, a gente corrige isso constantemente, como professor, a gente se cobra muito, né? E, e, e aí, por conta de estar exposta à necessidade de livros para alunos, livros de leitura, de literatura, eu descobri que esse mercado no Brasil é internacional. Então, os livros que existem aqui, a grande maioria, a esmagadora maioria, é importado, e são Entendi. livros caros para os nossos padrões nacionais, não é? E aí, o ano passado, por conta dessa pandemia, lockdown e tudo mais, eu falei, veio a inspiração de escrever essas historinhas e eu escrevi duas de uma vez só, já consegui publicar uma. Publicar livros não é barato, não é? E aí acabou que eu publiquei o primeiro livro, o segundo está a caminho, se Deus quiser, e é isso, né? Olha E eu aqui, tenho esse sonho de publicá-los em outras línguas, em vou espanhol, só francês, te italiano. interromper para lembrar todo mundo que está nos vendo. Olha que exemplo lindo de uso produtivo do tempo, né? Tanta gente ficou na pandemia sem fazer nada, né? E você foi lá e escreveu um livro, que danada. E Ilustrei. ainda ilustrou, isso que eu vou falar, que você está sendo modesto, não falou que você também fez a ilustração dos livros, não foi isso? Foi, Odalé, eu fui fazer curso, eu me matriculei, eu fiquei sabendo, assim, essas coisas de internet, e a Faber-Castell tinha cursos, e eu me matriculei em um.
E assim, em uma semana que eu havia me matriculado, a Faber-Castell abriu cursos gratuitos das outras plataformas que eu já estava de olho, que eu ia pagar para fazer. Uhum. Então eu acabei fazendo uns 5 cursos de ilustração, assim, Que um maravilha, mês de férias eu sentei e me que dediquei mesmo. maravilha. Comprei o material e fui Eu, fundo. sinceramente, do fundo do coração, eu acho que hoje, pro Dia Internacional da Mulher, eu não podia ter escolhido uma mulher mais maravilhosa para estar aqui, porque o seu exemplo Imagina! de garra, de determinação, é lindo para que outras mulheres aqui que estejam assistindo a gente se inspirem em você, né? Para ver que a gente querendo, a gente pode, né? Basta ir atrás do sonho. Isso é muito legal. Eu acho essa história muito linda. Muito linda. Eu acredito que a nossa missão na vida realmente, especialmente como professor, né, Odaleia, É, nós somos inspiradores de vidas, né? sim. A gente tem uma missão muito séria e um compromisso muito sério com aqueles jovens, com aquelas crianças que são colocadas nas nossas mãos. Quando eu falo para eles assim, quando seus pais assinam a matrícula da escola, eles estão confiando na gente. Uma parte do dia, vocês são confiados a nós, não é? Mas ao mesmo tempo, eles também confiam em que vocês façam a parte de vocês. Eu sempre converso muito sobre isso com eles, com esse compromisso, porque a vida ela é muito bonita a despeito de todas as dores, de todas as dificuldades, e você é a pessoa que está aí para para nos ajudar com isso, né? Ai, com certeza. Essa parte, a gente sempre tem um motivo para acordar no outro dia e Com falar, não, hoje certeza. vai dar certo, Mas é aí né? outro bonito exemplo, né, de uma boa educadora, que infelizmente falta muito, né? Falta muito nas escolas, especialmente escolas públicas, professores que tenham esse dom, né, e que se vejam realmente como educadores, não só de transmitir o conhecimento, mas de Não, é entender mais que isso. que tá, né? Então, outro bonito exemplo que você passa, nossos amigos professores, de como é importante, né? São vidas, né? Vidinhas que estão entregues ali num período da vida e você vai ser um Sim, modelo, né? O professor vai ser um role model para essas crianças e isso é sim. muito importante, com certeza. E aí a Lara fez um livro bilíngue, né? Inglês e português para criança, que se vocês quiserem adquirir, tá na Amazon do Brasil, não é isso? Eu Isso mesmo, no encontrei lá. Submarino, no Mercado Isso. Livre, Chama O está Dia e a disponível Noite. Não é, Lara? o dia e a É noite. É muito isso mesmo. linda É a as história de instruções. dois irmãos, história de dois irmãos Conta que aí. queriam ficar juntos, mas por algum motivo eles não puderam ficar juntos. Mas teve uma solução para o problema. Olha aí que legal. O que também é super legal, o que eu também gostei muito do livro, é que essas crianças, por exemplo, né? Aqui meu canal é mais para as mulheres expatriadas que estão morando no exterior. Então, Sim, são sim, crianças que estão aprendendo as duas línguas e que tem esse contexto, né? De que não dá para eles estar o tempo todo com as pessoas que amam. De pequenininho, as não. crianças expatriadas têm que aprender a dizer tchau frequentemente, né? Seja a família que fica durante as férias, dá tchau e vai embora, ou seja o coleguinha da escola que está também voltando para sua terra. Então, a sua Sim. história, a história do seu livro é tão linda que, além de ensinar, de ajudar as crianças a lerem no português e no inglês, que a gente sabe o quanto é importante a gente manter a língua mãe da criança, porque isso vai fazer parte da identidade dela e é Sim, importante, exatamente. como também essa questão de não poder estar com o outro, né? Esse cultivar da língua dos ancestrais, né? Porque muitas crianças talvez nunca voltarão mais para o Brasil, talvez as trilhas das vidas deles vai ser daquele país para frente, mas ele tem aquela raiz, né? É. E ele tendo um pouquinho de contato com aquela raiz, ele vai manter aquela língua, aquele conhecimento, aquela cultura que ele tem ali trazida pela mãe ou pelos pais, não é? Sim, com certeza. Então, agora, já que a gente arrematou o livro, falou desse trabalho tão bonito que você fez, então eu queria que você ressaltasse um pouco para a gente aqui o aspecto de ensinar as pessoas que vão morar fora, né? De ensinar Sim, inglês, né? E na verdade, ok, fala um pouco ok, dessa desculpa. parte. É como eu falei, né? A Lara é professora de inglês e ela ensina também pessoas que vão ou trabalhar fora ou que estão num relacionamento intercultural, Sim, né? Que aí é a nossa parte mais importante, ajudar as mulheres a se sim, comunicarem nesses relacionamentos. Fala disso aí sim. pra gente. Na verdade, assim, para quem já está na experiência de viver fora do Brasil, sabe disso.
com grande propriedade que a língua, você conhecer uma outra língua além da sua e você utilizar essa língua como a sua segunda língua ou como uma língua estrangeira é uma ferramenta, né, Odaleia? Eu costumo dizer que é uma chave. Quando você tem essa chave nas suas mãos, você abre portas intangíveis que para muita gente jamais serão abertas. Então, quando você tem um conhecimento de uma segunda língua, uma terceira língua, seja o que for, você tem inúmeras chaves a teu dispor. E essa oportunidade, todas essas oportunidades que existem na vida, elas estão no universo aí para nós. Né? Hoje mesmo eu vi uma abertura de um programa em Londres, para a Universidade Imperial de Londres, para professores, não, desculpa, para pessoas do Brasil, mulheres, tem que ser mulheres, que tenham a área de STM, né, da tecnologia, ciências, matemática, engenharias. E é uma vaga para mestrado. Legal. Então, adivinha? Tem que saber o inglês, senão você não vai cursar uma universidade com tudo pago. São grandes oportunidades assim que eu falo que essa chave abre. Com né? certeza. Eu tive a oportunidade de trabalhar, de participar de um programa internacional. Por que que eu fui? Né? Fiquei quase 5 meses nos Estados Unidos estudando com tudo pago pelo governo norte-americano. Porque eu era professora, era uma exigência, e porque eu falava inglês. Se eu não falasse inglês, eu não iria. Não é? Então, essas oportunidades profissionais são muito intensas e elas existem para quem tem essa chave. Né? A questão de você conhecer outras pessoas, fazer amigos. Para mim, se você não fosse brasileiro, se nós fizéssemos essa amizade virtual que nós fizemos, não seria nenhum empecilho, nós conversaríamos também em inglês sem problema nenhum. Sim. Por quê? Porque eu tenho e você tem essa chave, né? Então, assim, e isso, indo para a questão dos relacionamentos, tanto de amizade como relacionamentos afetuosos, né? Um casal, por exemplo, sem dúvida é essencial, porque eu tinha terminado um relacionamento no Brasil e eu tinha tomado uma decisão na minha vida que eu iria embora. Eu comecei realmente a me preparar para me relocar. Independente de como fosse, eu comecei a me preparar para isso. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer amizade com pessoas fora do Brasil. Já que eu quero ir para determinado lugar, a minha meta era os Estados Unidos, então eu vou conhecer pessoas de lá. Eu tenho amigos lá já, amigas, amigos, né? Mas não para relacionamentos, não para fazer amizades desse nível. E aí eu me inscrevi num site de relacionamentos, não tenho vergonha, não tenho problema nenhum dizer isso. Aliás, o tipo de pessoa que eu sou, eu acho que é muito mais fácil eu conhecer o âmago da pessoa, né? Fiz grandes amigos, converso com alguns amigos até hoje. E já tem pesquisas, Laras, que mostram, tem pesquisa agora que estou mostrando, que os relacionamentos feitos nos sites de encontro, né, são mais seguros e dão mais certo do que os relacionamentos que acontecem por acaso. A importância do match, Sim. né, que esses sites de Esse relacionamento match é faz. essencial. Porque o que acontece? Eu me lembro que uma colega de trabalho falou: quando você conhece uma pessoa assim, você vai conhecer o caráter primeiro, o que a pessoa pensa em relação a inúmeras coisas. Depende do quanto você conversa com essa pessoa, obviamente, né? E aí acabou que eu conheci o meu namorado, uma pessoa que hoje nós nos consideramos noivos, estamos esperando a boa oportunidade, né? Porque ele tem medo de vir para o Brasil por conta das infecções, né? Infelizmente a gente está passando por um momento muito pesado aqui e eu não posso entrar. Então a gente está meio que bloqueado nesse momento, mas estamos segurando as pontas, vamos conversando, vamos levando. Né? Essa pandemia causando tanto transtorno a tantos, né? Agora, só para amarrar um pouco essa questão dos relacionamentos nos sites de encontro, né? Assim que fala? Sim. Como eu falei, né? Tem pesquisas que mostram as vantagens, né? Que o match é legal, que pode ser mais seguro, porque pelo menos você tem os dados daquela pessoa ali, mas ao mesmo tempo é bom a gente lembrar que existem. Olha a Camila dizendo que conheceu o marido dela pela internet há 16 anos atrás. E são inúmeras as mulheres, especialmente na Suíça, nos Estados Unidos, tem muitas mulheres brasileiras, exato, que conheceram
os seus maridos ou pela internet ou nas férias, né? E acabam indo morar no Uhum. país do seu Sim, marido. E sim. aí a importância tanto da língua. E eu só para arrematar queria dizer que é seguro, né? Pode dar muito certo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter uma série de cuidados, né? E a Lara Exato. teve esses cuidados, né? E ela também vai falar Sim, um pouco disso, né, Lara? Dos cuidados que a gente tem que ter quando vai sim. entrar num relacionamento intercultural, né? Daí a importância de você se esforçar bastante e ter um conhecimento razoável da língua, né? Existem momentos em que as conversas são conversas de adulto e geram assuntos sobre intimidades e que às vezes o conhecimento do vocabulário é muito restrito e isso pode causar certo prejuízo na conversa, mal entendidos. Por um lado também, se você vê que o cara, ou se for um homem conversando com uma mulher, se ele é abusivo, você percebe pelo tom, pelo tipo de palavra que a pessoa está usando. Enfim, o conhecimento do idioma é muito importante. E eu, assim, sempre trabalhei com jovens, com crianças, e foi um desenvolvimento para mim também, porque determinado vocabulário eu não precisava utilizar em sala de aula. E aí eu me vi numa situação real de vida, Uhum, precisando me comunicar corretamente uhum, e apropriadamente, né? uhum. Não é só você saber a É, palavra, mas você saber quando usar e como usar. é. E Então, o até, conhecimento de até vocabulário, entender também certas nuances que o inglês tem, por exemplo, que uma expressão pode implicar em um desejo do outro, ou um pedido, mas a forma dita sim, pode implicar uma imposição. Eu estou te impondo isso, né? E que é super importante para exato, você entender se o cara é abusivo ou exato. se ele é um cara legal, né? Exato. E ao mesmo tempo também, em muitas situações, dependendo do jeito que a gente fala, pensando em português e joga aquilo em Uhum. inglês, é muito estranho para o ouvinte, pode soar estranho e Sim, pode ser até ofensivo. sim. Então a gente precisa ter essa delicadeza, esse cuidado, Uhum. né? Eu falo muito assim na questão do relacionamento, né? Você se preocupar em conhecer a cultura daquela pessoa que você está conhecendo e respeitar, né, Odaleia? Eu penso que o respeito é essencial, né? É a primeira coisa para um casamento intercultural dar certo é que os dois Exato. estejam abertos para conhecer a cultura do outro com respeito, como a Lara falou, né? Na Exatamente. medida que o outro entende que o seu companheiro, a sua companheira está aberta a entender e está interessado, né? Tem isso, tem que ter a Sim, curiosidade sim, também e não a barreira para a cultura do outro. As chances, sim, né, de dar certo são muito maiores, né? A Vivi aí. com certeza, com certeza. É porque você abre a sua alma, você está ali Sim. num relacionamento. Então, a partir do momento que você estabelece essa relação de confiança, né, É. e que você tem honestidade, né, em dizer, por mais que o Vince às vezes fale para mim, nossa, você tem um inglês muito bom, você conversa, eu adoro conversar com você, o seu vocabulário, o seu tudo bem, a intelectualidade está ali, mas Uhum. existem momentos em que eu falo para ele, olha, me ajuda, o que você quis dizer com isso? Né? Uhum. Essa eu digo em Sim. termos de vocabulário mesmo, Uhum. ou às vezes dependendo da entonação, mas por que você está falando desse jeito? Então, a gente saber negociar, né? Saber Duas qual coisas caminho trilhar. importantes, né? É não ter medo de perguntar. Eu sempre falo isso muito para as Não, mulheres expatriadas. Você não deve ter medo de perguntar e também não não. deve ter vergonha de estar vulnerável, né? Na última Uhum. live que eu fiz com a Bruna, ela falando que o chato de falar outra língua é que às vezes a gente parece burro, né? E é chato Não, mesmo. absolutamente. É chato que a Sim, gente que vem morar no outro lugar e aí a gente fala uma coisa errada e tal. Mas quando o outro percebe, né, que há um interesse seu em se comunicar na língua dele, aquela outra pessoa ela não está pensando se é burra, ela está pensando, nossa, que legal, ela quer te ajudar, ela tá é? se esforçando de falar a minha língua, né? Então é assim que a gente tem que ter Exatamente. em mente para a gente poder aprender uma outra língua, né?
Sim. E normalmente esse tipo de relacionamento, né, a atração já começa porque as duas mentes ali que estão se relacionando gostam de outras culturas, elas têm interesse por outra cultura. É, Então isso já é uma coisa que que ativa. estabelece uma conexão mais É. intensa. Por Uhum. exemplo, ele veio para o Brasil, conheceu a minha família, né, e ele falava muito pouco português, ele fala muito pouco português, mas ele se esforçou ao máximo para usar aquele pouquinho de português que ele Uhum. tinha, usava o tradutor para recorrer a algumas coisas e se comunicou com os meus pais, por exemplo, que Uhum. não falam inglês. Uhum. Os jovens da família falam, né? Mas os meus pais não falam. E como isso aconteceu? Ele deu um jeito, mostrou respeito por aquela cultura, né? Uhum. Comeu aquela comida, independente de gostar ou não, sentou naquela mesa e fez a parte dele. Então, isso é um respeito muito grande. É, é. E aí você então entrou nessa relação, e aí como professora de inglês você também está preparada, né? Mais do que preparada, vamos colocar assim, né? Para ensinar outras mulheres, né? Me fala aí como é que Sim. é essa questão de estar ensinando para outras mulheres a se comunicar em inglês com seu parceiro, com seu novo colega, né? Que fala inglês. Sim. Na verdade, Odaléia, o que ocorre é o seguinte: eu já tenho trabalhado com alunos que têm esse sonho, essa vontade de se relocarem, geralmente jovens recém-formados. Eu Uhum. tenho alunos nesse perfil que falam, Lara, e eu vou assim, eu vou acumulando informações. Então, o que eu vejo de site, de intercâmbio, não que eu faça esse serviço para eles, mas eu indico para eles, falo, olha, assista esse vídeo, veja essa informação, vai acompanhando, porque assim que você se sentir seguro o suficiente para você dar o. A Lara é um pacote completo. Você contrata professora de inglês e ganha uma coach também que vai te dar as informações para você crescer no teu caminho, né, Lara? Com certeza. E não é muito diferente, né, para uma pessoa que já, vamos supor, uma pessoa que já esteja fora do país, numa Uhum. situação assim, eu não tenho mais como voltar, e eu tenho que caminhar, e eu tenho que aprender a língua. Sim. Então, assim, o que eu faço, Odaleia, eu decidi já há alguns anos, eu trabalho com um inglês personalizado. Eu já trabalhei com métodos, eu já trabalhei em curso de idiomas, é bom também. Se você tem tempo, né? Se Uhum. você não tem problema nenhum em sentar numa sala de aula com pessoas de várias idades, de vários perfis, Uhum. mas normalmente o adulto ele prefere aquela aula sozinho, personalizada, que ele não vai ter vergonha se ele cometer algum errinho. A gente adulto não quer errar nunca, como você disse, É, né? A gente fica achando que a gente é burro, é. como você falou, a gente tem esse problema. Mas não há problema nenhum em a gente cometer erros. Eu cometo erros, sempre enfatizo muito isso. Não é porque eu sou uma professora que eu sou 100%. Cometo erros, É graças uma a outra Deus. coisa que o brasileiro tem que aprender. Eu coloco brasileiro porque é o que eu sou, né? Mas a gente tem muita vergonha de errar e também a gente acha que a gente vai alcançar uma perfeição, né? E não existe isso. A gente vai falar uma outra língua, se até na língua da gente a gente vai cometer Não, erros aqui e acolá, que ninguém é perfeito, né? Que dirá na outra língua. sim, Então também tem que ter um pouco dessa mente aberta de saber que em busca da perfeição, claro, em busca de sempre melhor, claro. mas que podem acontecer erros e não faz ninguém menor, né? Não, absolutamente. E a gente tem que pensar que, eu costumo dizer assim, como que as crianças aprendem a falar? Não é? Independente da língua que elas estão aprendendo, elas erram, falam errado, fazem gestos, se manifestam e elas vão evoluindo. Como você disse, elas sempre estão buscando ali aperfeiçoar aquele pouquinho que eles usam para se comunicar. E se a gente usar essa mesma estratégia, né, abrir essa coisa da mente Uhum, aberta, né? uhum. E você sabe alguma coisa para negociar? Como você diz isso? Como eu falo aquilo? Pode repetir, por favor? Então, a gente sempre começa o curso com esses pequenos recursos que parecem tão poucos, mas que quando você está dentro de um diálogo com alguém e você usa essas estratégias, você começa a desenvolver o seu vocabulário, o seu conhecimento, não é? Então, quando eu trabalho com esse tipo de aluno, de cliente, né, que precisa realmente se comunicar, normalmente a gente tem que fazer uma entrevista e falar, e verificar o que a pessoa sabe,
né, em termos do idioma, Uhum. e o que a pessoa precisa. A gente junta essas duas coisas e personaliza esse interesse. Ah, eu sou, né, eu sou uma dona de casa, eu saio para ir ao mercado. Então vamos fazer uma situação? Como é Isso. que é para ir ao mercado? Como é que é para ir à farmácia? Que vocabulário que seria bacana a gente usar, né, nessa situação? Então, coisas do dia a dia, contextualização mesmo, vida Isso. real. Legal. Agora eu estava lembrando que quando eu cheguei em Bangkok, eu fui fazer aula de inglês e eu pedi para alguém que pudesse praticar comigo, atender em inglês, porque eu já fazia Sim, terapia em inglês, já tinha feito uma especialização em inglês, mas eu me sentia muito travada para atender um paciente que falava inglês, né? E não tinha conseguido assim, mas aí o meu professor que colocaram lá, ele era britânico e tinha sido enfermeiro. E aí ele falou assim, olha, eu posso sim, eu sei, eu vou pretend que eu sou um cliente um seu e paciente. você vai ser minha psicóloga. E aí eu fiz aulas quando eu estava em Bangkok, assim, para soltar e aprender a atender inglês, que me deixava muito nervosa. E eu vejo quanto é importante realmente isso, quando você é adulto. Outra coisa também que aconteceu na minha família foi quando meu marido foi fazer a entrevista para a ONU, ele também teve uma professora que direcionou ele para aquela entrevista, né? Então, Aquela quando você é situação. adulto, você precisa ter um direcionamento para aquilo que você precisa para Sim. ser uma forma mais rápida. E a Lara tem essa coisa do relacionamento intercultural que pode ajudar demais, né? As mulheres que estão ouvindo a gente aqui, que está no relacionamento, né? Ela não só tem a experiência de tantos anos como professora de inglês, como do relacionamento intercultural que ela está vivendo, Com né? certeza. E aí eu te Com certeza. pergunto, agora em relação ao... Se você quiser falar mais alguma coisa do inglês, continua, mas aí depois você entra também na questão do relacionamento que você está vivendo. Quais são essas barreiras que esse Uhum. relacionamento... O que é que você vê como barreira no relacionamento intercultural, na tua experiência? Em primeiro lugar, a distância, por enquanto, né, Uhum, Aldaleia? Porque o seu público já está num outro nível, porque a maioria já está vivendo com esse companheiro, já está lá, naquele país, não importa onde seja este país, né? Então, no meu caso, hoje, eu estou enfrentando, assim, psicologicamente falando, a dureza de estar. Nós completamos um ano sem nos vermos, né? E a gente estava naquela coisa de eu ia, ele vinha, então estava tranquilo, estava bom. E a gente gosta muito um do outro, se dá muito bem, a gente conversa por horas todos os dias, e quase todos os dias, dentro do possível, obviamente. Então, em primeiro lugar, essa questão da barreira, né? É, da distância, do momento, né? da Da distância por distância conta da pandemia, geográfica. né? Isso. Mas assim, como eu pensando em ajudar essa pessoa, né, a vencer essas barreiras de culturais, vamos dizer assim, Uhum. barreiras de comunicação, eu elencaria quatro coisas, né? Em primeiro lugar, eu diria estudar. Estudar não no sentido de que você tem que se matar, não é Uhum. isso. Hoje em dia a gente estuda se divertindo, como você falou, né? O seu teacher, ele simplesmente fez o papel de um paciente para quebrar aquele medo que você tinha de um paciente chegar e falar alguma coisa que você não entendesse, né? E aí, como é que eu vou ajudar esse paciente se eu não sei o que ele está falando, né? Como é que eu vou negociar isso se eu não entender? Como é que eu vou pedir para ele como é que eu vou pedir para ele me explicar o que passa e como é que eu vou poder ajudá-lo? Então, você se colocou nessa situação. E é o que ocorre, né? Eu vou conversar com a pessoa e eu não sei o que eu devo responder porque eu não sei o que ele vai me dizer. Eu tenho medo de não entender. Então, a gente primeiro precisa acabar, né? Abaixar essa ansiedade. E o estudo é uma preparação. Então, mergulha nesse E mundo um da língua. estudo direcionado para o relacionamento, nesse caso, né, Lara? Sim, A Lara falou umas coisas sim. curiosas aí da história do como é que é relacionar em inglês, né? Você vai ter que aprender a falar certas coisas, né, de intimidades, e Intimidade em aí, inglês, né? como Que a gente falar vai para a isso? sala de aula, o professor não vai ensinar intimidades em Não vai inglês, falar né? isso na sala de aula. Eu tenho alunos aqui me ouvindo, ó, eles sabem disso, que eu não falo essas coisas na sala de aula.
Essa eu achei demais, realmente. Porque Ex-alunas. eu sou casada com brasileiro, então não tem problema. Na realidade, são dois Tá tudo cearenses, a gente tranquilo. fala cearês em casa. Então, Ainda fala cearês e ainda, né? fala a Mais mesma fácil língua, nunca ainda. tive problema. Mas eu fiquei imaginando, depois ele me falou, eu falei, gente, tu já pensou em namorar um americano? E tu tem que falar de coisas É, íntimas assim, em inglês? Como é que a pessoa vai saber? Como é que vai exatamente. aprender? Tem que ser com a É, você sabe, o Vince veio para minha escola e ele palestrou para os meus alunos em lábia. 2019. E as meninas do terceiro ano falaram assim: Ai, teacher, como é que eu faço para arrumar um Marine também? Aí eu olhei para ela e falei: Aprende inglês. Primeiro de tudo, gente, vamos estudar. Não tem Ela jeito. queria conhecer o Marine também. Aí eu falei: Aprende inglês. Não tem jeito, gente. Qualquer coisa que vocês quiserem brilhar na vida, tem que estudar. Tem que estudar, não tem jeito. E E aí, relacionamento revistas? intercultural não foge à regra. Não, revista, Netflix, o velho DVD, apela para o que você tem em casa e começa a assistir aquilo sem legenda, sem dublado. Se puser a legenda, põe a legenda em inglês, porque você vai ouvir e vai ler em inglês, É, né? Então, isso é uma grande dica para quem quer aperfeiçoar o idioma. é. A gente tem que ser humilde, né? Um segundo ponto que é muito importante, Tá, que a então gente teu já disse segundo aqui, ponto para vencer as barreiras no relacionamento intercultural tem que ser humilde. Em é que essa sentido? humildade. Em que sentido? No sentido de você admitir que você não sabe, né? Não Uhum, é ser humilde que se humilhar, não é uhum, isso. É correto. admitir que você não sabe e ouvir, por mais que às vezes a pessoa não esteja, às vezes eu ouço algumas palavras que eu não concordo com o significado, mas eu ouço, eu deixo a pessoa se expressar, né? Eu não discuto aquilo naquele momento. Daí eu faço a minha pesquisa e volto, falo, olha, você tinha falado assim, eu achei uma outra. Você pode me explicar como que você usa? Eu solto para o falante nativo, porque seria muito estranho eu querer corrigir uma pessoa que fala aquela língua, Na língua dele, né? né? Aí eu fico na minha, então. E quando eu não sei, pronto. Eu falo, olha, eu não entendi essa expressão. Eu pesquisei e eu vi só esse sentido, mas ela não se encaixa com aquilo que você usa. Então, como que fica? Ou uma gíria. Gíria é muito É, complicado, né? é. E aí, quando vem uma gíria, eu falo, olha, me ajuda É aí, porque aí porque vai essa igual, aí vai igual o cearense, tá? Brasileiro mora no Brasil, mas chegou no Ceará que não vai saber de nada. como é que você explica uma coisa que é arretada para alguém, Arretada, né? né? Não tem. É arretado, Então, é. infelizmente, acontece o mesmo nos Estados Unidos, inclusive, que é tão grande que de um estado para outro, nossa, vai ter gíria que você não vai Exato. entender mesmo. Então, tem que ter a humildade de saber perguntar, de, né? Sim. E o Vince, ele tem um plus, porque ele é caribenho, então ele tem o sotaque de Trinidad e Tobago, mas ele está nos Estados Unidos há mais de 30 anos, então ficou na Califórnia. Então tem toda uma É, coisa ali, né? é. E aí a gente vai acompanhando e perguntando e aprendendo. Eu tento de vez em quando jogar um português nele também, para ver se ele desperta para coisa. Uma outra coisa que eu falo também, assim, que não é uma barreira, é um sentimento, né, que a gente tem que ajuda a vencer as nossas barreiras, é usar a nossa brasilidade como uma coisa positiva. Positivo. Porque, infelizmente, o brasileiro ele é visto de duas formas fora do Brasil. Ou ele é muito admirado, né? Uhum. Ou ele é visto como algo que não gera muita Sim. credibilidade, Muito né? importante Especialmente esse as ponto. mulheres. Especialmente as É, mulheres. Então, a gente sabe da questão da prostituição fora do sim, Brasil, a gente sabe de como as mulheres podem ser vistas sim, em determinados países, sim. especialmente. Né? A gente sabe de histórias de brasileiras que aprontaram, casaram e aprontaram, e aí toda aquela região fica sabendo. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Eu tenho que ser a embaixadora do meu país aonde quer que eu Sim, vá, sim, né? E eu tenho que levar o que há de melhor no meu sim. país. Essa é uma E questão muito legal que desconstruir. você está colocando, porque é uma coisa que eu também chamo muita atenção às minhas clientes que são casadas com estrangeiros, que estão iniciando o relacionamento, que é justamente isso, saber se posicionar de uma forma positiva, tanto com o companheiro como a família dele, né? De saber Sim, mostrar a cultura brasileira de uma forma positiva, sim. que não é aquilo que alguns países, infelizmente, têm um certo preconceito, É, né? Essa sim. sexualização da mulher brasileira, as fotos de carnaval, Desonestidade. exato, desonestidade,
tudo isso que pode, em algumas culturas, trazer uma certa resistência em relação ao fato de ser brasileiro, mas que existem formas de você mostrar o quanto a cultura brasileira tem o seu aspecto positivo e tanta coisa boa para ensinar. É uma forma legal da esposa, né, ou da companheira, da namorada desse estrangeiro, mostrar a família dele, né, mostrando esse lado positivo da nossa cultura. Muito legal você tocar nesse ponto. Porque a cultura, você está na Europa e eu tenho mais contato, eu tenho uma prima que mora na Europa, mas eu tenho mais contato com norte-americanos, e assim, essas culturas, elas são mais crédulas, né, Odaleia? Então, ainda existe muito a questão de você dar a sua palavra e honrar, existe muito isso, a verdade, ela é Suíça, muito valorizada. nossa, eu fiquei impressionada, cheguei na Suíça, que foi ao médico, e falei assim, onde é que eu pago? Não, você não vai para casa, contar para sua casa. Aí eu, não paga não. Não, a conta vai para sua casa. Aí a conta quase um mês depois chega na sua casa e você vai pagar a conta. Olha só. E o sistema é todo assim, tudo que você vai, a maioria assim, de serviço, você não paga e a conta vem na sua casa. Por quê? Porque não existe desonestidade. As pessoas vão receber a conta e vão pagar, né? O que no Brasil não iria dar certo, né? Não, em alguns lugares dos Estados Unidos, por exemplo, quando eu fiquei na Virgínia, ninguém trancava carro e eu ficava desesperada. Eu falava para as minhas professoras, mas você não vai trancar seu carro? Infelizmente, um dia Nova ela me parou York não é nesse Não, nível. Los Angeles também esquece. Eles carregam mesmo. Cidade grande, né? Infelizmente, cidade grande tem essas complicações. Virgínia, onde eu fiquei era uma cidadezinha, então é diferente. Mas eu lembro que a doutora Ruth falou, Lara, eu vejo que você tem tanta preocupação, é por causa do seu país? Eu falei, sim, claro, a gente não brinca por lá. Se você lá, você tranca carro. Né? Às vezes eu tô andando aqui pelas florestas da Suíça e eu falo assim, cara, se isso não for Suíça, tu acha que eu tava sozinha, eu e umas 3 amigas, no meio dos matos desse? De jeito nenhum. Não. Então, assim, dependendo dos lugares, não só no Brasil, né, é perigoso. Mas essa questão da gente usar a nossa brasilidade, porque eu sei que o homem, ele sabe que a mulher brasileira é bonita, a gente tem essa coisa da família, a gente valoriza a família, a gente valoriza o companheiro, né? As brasileiras tendem a ser boas mães. Então, existem muitos estrangeiros que procuram brasileiras para casar mesmo, porque sabem deste lado positivo também que nós temos, né? Muito suíços. E essa nossa brasilidade. Eu acabei de ler um livro aqui de uma brasileira na Suíça que ela fala disso, de como os suíços querem casar por brasileiras, porque as suíças não querem fazer o que a mulher brasileira faz, que é ser mais feminina, que é ser mais voltada para o marido, para casa. Não que eles queiram uma dona de casa, né? Ou uma submissa, mas uma mulher mais carinhosa. E outra coisa que eu também via muito a Camila falou, somos muito mais carinhosas do que as europeias e as americanas. E eu via muito isso na Tailândia, em Bangkok. Os estrangeiros, principalmente os europeus, caem pelas tailandesas de uma forma incrível. O quanto de europeia vai com o marido para a Tailândia e o casamento se acaba porque ele acha uma tailandesa. Que aí ele percebe que existem mulheres que são doces, que fazem alguma coisa por ele, né? São devotas ao marido, né? Aquela coisa do cara chegar em casa e ele ver um sorriso, né? E aí, como foi o seu dia, né? Vamos conversar? Vamos fazer a janta juntos? Essas coisas. Existem muitas pessoas que não têm isso. Existem muitos homens que... Eu conversei com homens divorciados quando eu entrei nesse site de relacionamento. E as histórias eram essas. Sabe, assim, eu vou embora, eu não vou ter esse filho, eu vou abortar. E as pessoas têm uma visão muito fria. Então, quando eles conhecem a nossa cultura, as mulheres da nossa cultura, como as meninas comentaram, essa questão do carinho, né, desse afeto, nós somos family oriented, né? As brasileiras têm essa orientação de família, familiar. Então, isso pesa para nós. Então, quando a gente enfatiza isso, a gente ganha pontos adiante e se souber trabalhar isso, como eu disse, né? Esquecer dessa vulgaridade, porque não dá. Muito cuidado, tá, Lara? Eu vou chamar mais atenção, porque dentro das minhas clientes também, infelizmente, eu acabei também me especializando um pouco em violência doméstica, porque infelizmente também tem muitas mulheres no exterior que acabaram que seu príncipe encantado virou sapo, né? Então, assim, queria só chamar a atenção que
É, por a gente ser assim, né? Primeiro, então, o primeiro aspecto que a Lara colocou, que é a questão da sexualização e dos preconceitos relacionados à mulher brasileira, a gente tem que ficar muito atenta. Tem uma outra coisa, é Sim. que se o teu parceiro foi, tipo, te achou no Brasil por... Botar um exemplo, tá? Aham, aham. E ele você viu como a salvação da sua vida, né? Se você sempre se colocou É. nessa posição, ele é minha salvação, ele vai me tirar dessa pobreza, ou ele vai me tirar Ah, dessa ah, vida ah, que eu detesto, ah. ele vai me tirar desse Brasil que eu detesto. Se você for É. iniciar um relacionamento dessa forma, como esse homem foi teu salvador, as chances são muito grandes de que ele vai te ver de outra forma, não como uma Vai mulher fracassar. family oriented ou uma mulher carinhosa, mas com uma mulher submissa que ele vai querer mandar, tá? Então, atenção, Exatamente. garotas, nada de ir ter relacionamento Com uma agenda. intercultural. É. Isso é uma armadilha se você colocar esse homem como teu salvador, tá bom? Mas que tem que estar de igual, que nem a Lara tá botando aí com o Vince, né? Que ela fala com É. ele de igual, uma mulher, mostra uma mulher Sim. culta, uma mulher estudada e que tá no mesmo nível que ele. Então, todo Sim. relacionamento deve começar dessa forma, tá? Acredito que nem só fora do Brasil, mas dentro do Brasil hoje em dia, o homem ele quer ter orgulho da companheira, assim como a companheira quer ter orgulho do companheiro dela, né? E a gente, então, você falou uma coisa muito importante, você colocar a tua vida nas mãos de uma pessoa, porque só para fugir de uma situação, você não está consertando, você está estragando mais ainda, né, Você está Odaleia? só comprando outro problema. Porque Uhum, homens que uhum. gostam de mulheres submissas dessa forma, ele já tem uma segunda intenção. E aí você vai mudar para o Sim, país dele, aí sim você vai estar vulnerável mesmo, né? com certeza. E aí vem a questão da língua. Essa mulher vai mudar para um país que não fala a língua, com um homem que acha que Sim. você é submissa a ele. E aí a matemática aí não vai dar certo. Então fiquem É, atentas, aí, meninas. Se for dessa forma, pula fora. Não. Que achem um relacionamento onde que vocês sejam um match igual, tá? sim, que você consiga fazer algo por você também, né? É, Que um dos tópicos, né, que eu penso de como vencer essas barreiras, que é o amor próprio, né? Eu tenho uma profissão, é, eu vou querer crescer de é. alguma forma, A, nem que a, eu vá ajudá-lo a é, fazer coisas na empresa dele, mas eu vou fazer é. alguma A coisa, Camila está né? completando aqui que a questão da Suíça, né? Que o suíço gosta de casar com o brasileiro, que aqui tem muita competição entre homem e mulher suíços, né? Entre os suíços, as mulheres querem ganhar mais, querem estar melhor do que os homens. E aí o suíço Sim. fica amedrontado, ele prefere uma mulher que não queira pisar na cabeça dele, vamos colocar assim, Mas né? isso tem nos Estados Unidos Tem também, também, viu? e tem no Brasil também. O que Tem acontece também. é que nos países desenvolvidos, as mulheres estão tendo mais condições de ganhar mais, melhor, de Sim. São galgar independentes. posições maiores, né? Sim, tem mais poder, né? É, E isso pode ser complicado. E por fim, dentro dessa questão do amor próprio, e você falou uma coisa muito importante, né? De não criar uma agenda pré-estabelecida, criar o seu mundinho achando que tudo vai ser do seu jeito. Então, essa coisa da cabeça aberta, né, Odaleia? sim. O que nós vamos fazer? Vamos sentar e vamos conversar. Como vai ser? Porque eu gosto de trabalhar, então eu não vou conseguir ficar só dentro de casa. Como que a gente pode resolver isso? Esse é Né? um outro ponto muito importante, Lara, que eu vou ter que te interromper, sabe por quê? Porque é o que Fale. mais mata as mulheres expatriadas a esse ponto. A gente fica tão Sim. apaixonada que a gente quer ir embora, se juntar e não quer saber dos detalhes. E a gente, às vezes, eu acho que é ingenuidade de ser brasileiro e achar que vai para aquele país desenvolvido e que não vai faltar emprego. Eu vou arrumar alguma coisa. Só que aí você vai para um país onde teu diploma não é aceito, por exemplo, que acontece demais. Eu estou há 2 anos aprendendo isso, Adaleia, porque assim, eu já sabia Você um pouco, pode ir para um país que não e aceita teu aí diploma, aí você não vai poder trabalhar na tua carreira. Aí você não é nada. no caso das mulheres como eu, que segue o marido, tem lugares que você não pode trabalhar, certo? Que a gente chama a esposa arroz, ela só acompanha, ela não tem direito a trabalhar, só fica em Aí casa. esposa arroz. Esposa arroz, só acompanha.
tem lugares onde você pode até trabalhar, vão coisar teu diploma, mas é extremamente fechado o mercado, como, por exemplo, a Tailândia, onde para uma empresa contratar um estrangeiro tem que ter 10 tais contratados. Então, assim, a chance de um estrangeiro se É contratar matematicamente muito que é um difícil. jeito de proteger os seus cidadãos, né? Muitos países têm isso. Então, assim, Tem. eu dou um jeito, mas esse dar um jeito, quando chega naquele país, talvez a única coisa que você possa fazer, por exemplo, é trabalhar com limpeza, é trabalhar em loja. E aí Babá. muitas mulheres se formam, fazem mestrado ou 3 graduações como você, super letrada, e aí chega lá e o diploma não é aceito. Então, assim, é bom ter um pé no chão nesse momento para planejar um pouco. Humildade. Não, que não quer dizer, por exemplo, eu tenho uma amiga que era uma psicóloga maravilhosa no Brasil, nós nos formamos juntas, ela era diretora de RH de uma grande rede de farmácias. Nossa. E ela desistiu para ser vendedora de loja nos Estados Unidos. E ela ama o que ela faz. Hoje ela já é diretora, cuida de uma rede e ela ama o que faz. Então ela não se importou de largar o diploma dela para fazer uma outra coisa que não precisaria estudar tanto, né? Assim, ser psicóloga, bastava ela ter ido ser vendedora, mas ela quis. Então, assim, é de você fazer Mente aberta. a mente aberta e você ter uma consciência de que se isso acontecer, você tá realmente de mente aberta para isso, né? Eu estou passando por esse desafio, não é? Porque eu sei que os meus certificados não têm valor. Então, Mas aí você tem uma vantagem, porque para ensinar os brasileiros que precisam falar melhor com os namorados americanos, você não precisa do diploma reconhecido. Exato. Né? E é sobre isso que a gente tem conversado. Você lê mentes, Odalé, porque assim, o que acontece? Eu fiz essa certificação internacional exatamente para isso. Porque em estando lá, eu tenho poder para trabalhar online, seja para mim mesma, seja para a empresa, seja como eu decidir, eu tenho essa liberdade. Você está né? com o pé no chão e está construindo o teu caminho para esse futuro legal. Muito bom. Sim, e com humildade, sabendo assim, eu não vou ser provavelmente nem professora de escola lá, porque eu não tenho o certificado necessário para ser professora lá, mesmo que eu fosse trabalhar com crianças estrangeiras. Mas dependendo Eu do vou ter que estado, passar. eles são. Mas Na verdade, assim, existem. Mas o mais importante que eu acho é que você já é essa mulher que tem assim, o pacote completo, né? Você, do que te jogar na mão, tu toma de conta. Tamo junto. É assim que funciona aqui. Eu sou uma pessoa extremamente adaptável. Essa flexibilidade, eu penso que é uma coisa que tem que estar na cabeça, né? Não é porque você foi com uma certa estrutura, você e o marido, que você não teve que ver a sua flexibilidade muitas vezes. Como eu digo, você vai com estrutura que é assim, tem casa, tem emprego. Mas você não pode trabalhar. O que é que você faz? Né? O que você faz das 7 às 7? Isso, tua vida toda tu sonha ser psicóloga. Aí tu cai no país onde tu acha que tu vai arrasar, porque eu achava assim, os Estados Unidos foi o meu primeiro país que eu saí, né? Aí eu falei, os Estados Unidos é super parecido com o Brasil, né? A gente conhece muita coisa dos Estados Unidos. Aí você pensa, vai ser fácil, né? Mas não, foi um dos países mais difíceis de morar, porque... Só que não. Só que não. E eu eu não estava preparada, muito jovem, não tinha tanto conhecimento assim na internet para a gente pesquisar, né? Sim. Então foi difícil para mim, por isso que eu digo assim, minha primeira expatriação foi a mais difícil, porque eu fui iludida eu mesma, né? No sentido de que nos Estados Unidos vai ser tudo fácil. E aí vem a barreira da língua, por isso que eu quis trazer e apresentar a Lara para vocês, porque quem precisar de inglês, se o inglês está amarrado, por que quer que seja, é a entrevista de emprego que você quer fazer, é o morar fora que você quer aventurar por alguma razão, é um relacionamento amoroso que você está começando. Se o inglês está travado, a Lara é uma excelente professora para te ajudar a destravar isso aí, Sem dúvida, estamos aí. Tem também o pessoal da academia, eu vi a minha amiga André entrar aqui, que foi fazer doutorado na Finlândia, né? Então, quando a gente vai estudar fora, meu Deus, como é... Né? Tanto que a gente tem que estudar o inglês aplicado, né, para nossa disciplina, e quanto é importante, né? E essa é a ideia mesmo, né? Quando você encontra uma mentoria e aquilo te traz...
certas ansiedades você acaba que você resolve ali, né? E você viaja ou você já está naquele país e você começa a se sentir mais corajosa ou corajoso para enfrentar esses pequenos desafios. Eu adorei aquela postagem que você colocou, né? Quando a pessoa consegue resolver um pequeno problema por telefone na língua daquele país, e aí você fica se sentindo mesmo a Mulher Bem Maravilha, o daquele jeito, super-homem, é bem daquele né? jeito. Porque é É libertador, né? libertador. É libertador. Você É, chegar e conseguir chegar numa é, farmácia e falar, eu tô com dor de garganta e eu quero um negócio para fazer um bochecho, enfim, tô com dor de cabeça e você compra teu remédio, seu Advil, seja lá o que for. é, Por mais que a única coisa que você vai responder é se você vai usar cartão, se vai ser débito ou crédito, enfim. Mas não importa, é. você está usando a língua, Eu não falo é? muito isso também para as minhas clientes, as que estão com mais problema de adaptação, né, por conta da Hum, língua, que é uma grande barreira. Eu falo assim, olha, cada vitóriazinha, até bom dia comemore. que você respondeu correto. Porque quando a gente tá com Sim. medo, a gente sai na rua, o pessoal diz assim, bonjour, aí você não sabe o que responder. Não Aí é? eu falo, Porque se você você já não respondeu ouve. certo, já tá valendo. Bonjour, bonjour, acabou. Acabou. É uma coisa que, quando eu cheguei aos Estados Unidos, e foi a minha primeira experiência internacional, foi em 2012, né? Que eu fiquei na Virgínia, primeiro em Washington, e depois nós fomos para Harrisonburg, que foi onde eu fiz o intercâmbio na universidade. O que eu fazia? Uma coisa tão tosca, né? Mas eu ia ao supermercado, a grocery lá, o Uhum. mercadinho próximo, a pé, né? Todo mundo sabia que a gente era, porque eram os únicos que andavam a pé na Uhum. cidade. Americano É, nasce dirigindo, então pelas quem estava a cidades. pé eram É, os professores internacionais, né? E eu ia e eu puxava a conversa, coisa que ninguém faz, eu puxava a conversa com a moça do caixa, porque eu queria sentir se ela estava me exato. ouvindo, me entendendo, É, e eu queria também saber se ela estava me entendendo. E sim. aí o assunto foi, ela falou, você não é daqui. Eu falei, não, de onde eu sou? Aí ela falava assim, ai, você não é russa. Aí eu pensava, nossa, o sotaque russo deve ser muito ruim, né? Porque ela tá falando que eu não sou russa. Então, assim, eu fazia essas coisas de brincar, sabe, Uhum. Odaleia? Porque Mas eu porque a gente não pode ter vergonha não. do nosso É. E sotaque. a gente Muitas tem que pessoas falam, aproveitar as oportunidades, como você disse. É a caixa do sim, supermercado, é o velhinho sentado no banco da praça. Aí você é. puxa a conversa. Tinha um cara no ponto de ônibus, eu não sei se eu ficava com medo ou se eu conversava, porque eu estava sozinha, e ele também, e eu falava assim, e eu conversava com ele, mas eu estava praticando, entendeu? É cada Então, uma que a assim, gente passa, meu Deus do céu, nesse mundo afora. sim, sim. Então, assim, essas coisas eu jamais vou esquecer, É, né? Eu me lembro que nós tivemos um desafio. Imagina você palestrar para os doctors, para os professores da universidade e falar sobre o meu país, sobre a que educação no legal, meu país. que Então, legal. você ter uma temática, uma responsabilidade, né? Então, eu ensaiava tudo, eu É. gravava a minha voz, eu É ia outra ao coisa tradutor maravilhosa, é o para ensaio. Eu gosto sempre também de falar em sim, ensaiar o que você vai sim. falar na situação, Não né? tem vergonha, vai na frente do espelho, good morning, Isso. bonjour, e aí fala o que você tem que falar, treine. Eu queria uma caneta, uma grifa-texto, como é que E fala faz, isso? Eu vou eu digo praticar. muito, faz aquele diálogozinho e grava na cabeça. Cria um script, Cria o script. Isso exatamente. mesmo, é. E a gente, e como você disse, é um dia de cada vez, não É. é? É um dia de cada vez. É. Nós não nascemos sabendo. Com certeza, eu falei outro dia, Ninguém. né? A única coisa que pouca certeza a gente na vida, e uma delas é que ninguém é perfeito. Então vai Não, lá, arrisca, mas para não ficar parado, né? Não melhorar isso, tem que contratar professor de inglês. E aí eu trouxe uma é, pessoa maravilhosa para vocês conhecerem, que é a Lara, que pode dar suporte aí super legal. Não só para relacionamentos interculturais, não é só porque ela trabalha com pessoas que vão trabalhar fora e precisam melhorar seu inglês, sim. né? Então, se você está Inglês indo para sair para um turismo, doutorado, meu irmão também foi fazer doutorado na Inglaterra, e aí eu tenho muitos colegas assim que saem para estudar fora, se precisarem sim.
de uma professora de inglês para melhorar aí o inglês para bater asas. A Lara tá aí, a gente só tem Com mais 2 certeza. minutinhos, então a gente já pode começar a se despedir. A Camila escreveu que usa sim o diálogo para ligações, eu também falo. Nossa, a Camila tem ainda alemão, gente, falar alemão, meu Deus Olha, do céu. Eita, não é fácil. congratulations. Congratulations, a única palavra que eu sei é o Ausfart. E não me pergunte por quê, porque parece com fart de inglês, aí eu acho engraçado. Mas, Lara, muito obrigada, que prazer imenso ter você aqui, que conversa rica, que bons exemplos que você trouxe para as mulheres que estão aqui nos assistindo, porque hoje, nesse dia, o maior presente que a gente pode dar para qualquer amiga que a gente tem, qualquer mulher que faz parte da nossa vida, é dar bons exemplos, exemplos de superação, né? Exemplos de Com certeza. conquista, de como de vulnerável. A única coisa que a gente tem, eu gosto de dizer, são as coisas que tem do mundo que até outras pessoas podem sofrer, né? Como violência e discriminação e qualquer Sim, pessoa pode. Então, nós mulheres temos os mesmos vulneráveis que os outros. Mas a gente é mais vencedora do que qualquer coisa, né? Porque com mulher vai certeza. Somos lutar. geradoras de vida, né? Isso, A mulher é geradora de vida, então isso é com uma honra certeza. e é uma dádiva de Deus, né, Odaleia? Sim. Então, Então, por isso que as mulheres são louvadas, né, em muitas culturas, né? Então, querida, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que Eu que ficou aqui agradeço. assistindo a gente. Foi um prazer imenso. Eu desejo muito sucesso, gente. Não esquece o livro, chama Dia e Noite. É um livro em inglês e português para as crianças. Eu recomendo, é muito lindo. Toda ilustração feita pela Lara. Assim que eu chegar no Brasil, com certeza eu vou adquirir. Infelizmente, vou ter que guardar para os netos agora, que os meus já estão grandes demais. Ah, com certeza. Né? Mas sempre tem um novo sobrinho Isso. chegando, sempre tem alguma coisa por aí. E, acima de tudo, desejo muito sucesso para você e Vince, especialmente que essas Igualmente. coisas, essas barreiras acabem e que vocês possam estar juntos em Sim. breve, tá certo? A todo mundo, as minhas orações a todos que estão com problemas por conta do Covid, uns mais pesados do que a gente, né? Sim. Então, para você Sim. que perdeu alguém, algum ente querido, minhas orações Sim. para você que está com medo, minhas orações a você e que a gente possa vencer essa pandemia como a Lara fez, criando coisas lindas, Boas com boas energias. Sim. energias e criando coisas bonitas dentro de tanto medo, de tanta confusão, né? É verdade, dentro Mesmo, de casa, mesmo trancada, dentro né? de casa. Lara, muito É obrigada, isso tá mesmo. bom? Obrigada a Eu todos. que tenho a agradecer a oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada. Sucesso para você, o seu trabalho é fantástico. Eu acompanho já há algum tempo. Obrigada, É muito sensível, muito muito sensível. obrigada. E eu acho que foi isso que nos aproximou, né? Essa vontade de ajudar as pessoas. É verdade. Pois olha, querida, tudo de bom para você. Beijo a todos. Igualmente. Fiquem todos bem. Uma boa noite a todos. Um bom final de tarde no Brasil. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.